eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia. Se fecharam, abra de novo lá em Atos 16, glória a Deus. Atos 16 e capítulo 20. Atos, capítulo 16 e versículo 20. Pode aumentar o fundo um pouquinho, fazendo favor? Atos 16, versículo 20. E a santa palavra do Senhor disse assim: e apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu gostaria de que os irmãos permanecessem com essa Bíblia aberta, porque assim como o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração na tarde de hoje, o desejo do meu coração é que a vontade, a sua vontade, ela seja totalmente do Senhor. Independente da circunstância, independente do que pode estar acontecendo na sua vida, independente de qualquer coisa, que há essa vontade, a sua vontade, ela possa ser como a minha vontade, ela possa ser vista do céu pelo nosso Deus nessa noite. Curve a sua cabeça e entoemos este hino e declaremos, irmãos: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E eu creio que Ele está aqui, amém? Glória a Deus. E irmãos, eu tive uma dificuldade dessa palavra de falar de um tema, porque o Senhor falou tão forte no meu coração, sabe? Essa palavra, ela vai dizer acerca de Paulo e Silas. E quando eu li essa palavra, apresentando-se aos magistrados, que magistrado, irmão? Aos homens da lei, né? As pessoas importantes daquele tempo. Teve um momento em que Paulo e Silas foram vistos por eles. E aqueles homens disseram para eles, aqueles homens, eles estavam se referindo, quando ele disse esses homens sendo judeus, eles estavam se referindo a Paulo e Silas, perturbaram a nossa cidade. Será que em algum momento da minha e da sua vida, nós fomos vistos como perturbadores? E eu espero que você entenda a palavra no seu espírito, porque antes deles serem vistos, e antes desses homens magistrados terem percebido eles, existiu um antes e existiu um depois de Paulo e Silas. Se talvez tivesse Jesus, Deus, mostrado a eles o que eles iriam passar, creio eu que talvez eles não seriam considerados perturbadores. No início deste capítulo, no versículo 9, a palavra de Deus
ela vai dizer assim, que Paulo, ele teve numa noite, teve uma visão, em que apresentava-se um varão da Macedônia. E esse varão, ele diz assim para Paulo: passa-se a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Quem procurou partir? Paulo e Silas. Em quantos eles estavam? 2. E aí, navegando, olha aqui, deixa eu voltar aqui que eu pulei um pedacinho aqui. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo, diga comigo, correndo, em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. Oh, vento abençoado, aleluia. E dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Isso se passa Paulo dizendo. Paulo teve uma visão e ele diz que eles foram correndo. Irmãos, eles não foram andando, eles foram correndo. Paulo e Silas, eles estavam fazendo a obra do Senhor. E eles eram em quantos? Em 2. E muitas vezes nós nos apegamos a quantidades. Nós queremos ir em multidões. Nós queremos estar em meio de multidões. Nós vemos coisas grandes e achamos que Deus está ali. Mas o Senhor, Ele vai falar no meu coração que independente de tempo, lugar, circunstância, se tiver 1 ou 2 que estejam falando no nome dEle, ali Ele estará. Então assim eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente aqui. E quando é dado uma ordem, nós precisamos aprender a vestir aquilo que o Senhor está nos querendo colocar. Um dia pregando aqui, eu coloquei, o Senhor falava ao meu coração do filho pródigo, que ele nos vestia de uma roupa, que ele nos dava um anel e que ele corria, ele colocava uma sandália nova em nossos pés. E naquele dia foi algo profético, além da palavra declarada, determinada dos céus através da minha vida. Eu creio que nós fomos revestidos dessa roupa de Deus, deste anel de poder e autoridade e de sandálias do Evangelho, aonde nós precisamos aprender a correr para Cristo e não correr das coisas de Cristo. Assim como Paulo e Silas, ele vai falar, ele vai declarar aqui nessa palavra que eles correram para onde? Correram para fazer algo, correram para viver algo, correram para buscar algo, correram porque ele tinha o que, irmão? Vontade de quê? Vontade de conhecer mais profundamente as revelações daquilo que estava sendo postas para que ele fizesse. Algo missionário, algo do céu, algo que salvasse, algo que levasse o nome de Jesus, algo em que eles pudessem levar o Evangelho de Cristo. E eu e você estamos aqui pelo mesmo motivo. Nós precisamos aprender a receber do céu. Só perde quem não está aqui. É uma corrida aonde nós não vamos ganhar coroas terrenas, porque a terra corrompe, mas a coroa que nos espera, ela está no santo céu. E é essa corrida ao qual o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, o qual nós precisamos correr. E continuando a leitura da palavra, lá no versículo 13, vá comigo no versículo 13, diz assim: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Primeiro eles correm, eles saem. Para onde? Procurar um lugar. Para quê? Para orar. Porque quando oramos, nós estamos realmente na presença do Rei. Quando eu e você nos colocamos de joelho no nosso
existe um céu que se abre, existe uma porta que se abre, Deus começa a mover, e eu estou cheia do Espírito Santo, eu sinto a presença do Espírito Santo, porque eu quero, eu almejo, eu desejo, eu busco, e assim é a igreja de Cristo que Ele vai voltar para buscar, amém? Nós precisamos ter entusiasmo para falar das coisas de Deus, mas não entusiasmo de sentimento, não, um entusiasmo onde venha nos ser transformado. Nós precisamos parar de pensar em empecilhos de buscar as coisas do Senhor, para que nós possamos verdadeiramente correr em busca do nosso Deus. E essa autoridade, essa vontade, essa coragem, essa disposição, ela só vai vir no momento em que eu e você começamos a cada dia buscar um pouquinho a presença de Deus. Se hoje eu não busco, se amanhã eu não busco, se depois eu não busco, certamente você vai deixar de buscar. E certamente você não vai conseguir correr. Digo andar, digo correr para Deus. Então não me importa se um ou se dois, ou se eu vou ter que ir sozinha, mas nós vamos, amém? E é com alegria que nós precisamos aprender a falar do amor de Deus. Hoje, talvez porventura, eu e você não somos vistos, mas aonde Deus irá nos colocar, irmão, é coisa de Jeová na nossa vida. Hoje nós contamos a história de Paulo e Silas, mas no tempo em que eles viveram, eles não sabiam que nós iríamos contar isso daqui. Existia uma profecia sobre a vida deles, mas penso eu que na luta em que eles estavam, com tantas facilidades, hoje nós temos carro, temos moto, temos bicicleta, moramos às vezes na rua, do lado da igreja, e nós não vamos cultuar o Senhor. Naquele tempo era andar quilômetros, sol escaldante, deserto, e eles não deixavam de cumprir, correr para fazer as coisas de Deus. E aqui, quando ele chega naquele rio, quando os dois procuram um lugar para orar, eles encontram algumas mulheres. E naquele momento ali, eles se deparam com uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus. Ela nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quantos são de nós que estamos dentro da igreja? Estamos juntos de pessoas que são verdadeiramente, que falam, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, mas temos o coração fechado para receber. Mas o Senhor, a palavra vai dizer que aquela mulher, ela estava ali, e ela era uma vendedora de púrpura. Certamente, ela devia ser alguém que ocupava uma posição ali daquelas mulheres, porque era coisa fina, essa púrpura, eram tecidos dessa cor. E essa Lídia, ela ali ouvia, e a palavra vai dizer que o Senhor preparou o coração dela para que ela ouvisse Paulo. E eu declaro em nome de Jesus nessa noite, que você também possa ter o seu coração e os seus ouvidos abertos, não para ouvir a Kátia, não, mas para ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer revelar a você, amém? Depois no versículo 15, no versículo ainda 14, e o Senhor lhe abriu o coração que estivesse atenta. Irmãos, Satanás, ele nos desvia por qualquer coisa. Eu estou caminhando, se eu estou concentrada em algo e eu começo a olhar para os lados, eu perco a minha direção e eu já não sei mais para onde eu estou indo. Por isso que existem palavras que nós precisamos prestar muita atenção. Atentos quer dizer o quê? Prestando a atenção, tem um foco, você está olhando para algo, você tem um objetivo a chegar. E muitas são as circunstâncias que talvez quando nós queremos correr, nos atrapalha a visão e nós começamos a ouvir ruídos, a prestar atenção em coisas que não nos cabem, e nós começamos a perder essa direção ao qual o Senhor quer que corramos para Ele.
Ah, irmã, mas eu estou tão enfraquecido, são tantas as lutas que eu não consigo correr. Amém, querido? Vai rastejando mesmo, mas vá, porque nem eu e nem você podemos fazer nada que Deus vai nos amar menos, nada. Mas também não vamos poder fazer mais nada para que Deus nos ame mais. Então é importante que nós consigamos ir, que nós sigamos, independente do que temos, independente do que conseguimos ao longo da nossa vida, porque de nada nós vamos levar do que está aqui, a não ser aquilo que nós estamos fazendo para o reino e para a glória de Deus, amém? E indo ali, aquela mulher, ela é batizada, irmão, ela ouve o que Paulo diz, e ela é abençoada, e quando ali termina, ela chama aqueles 2 homens, para que fique com ela, e eles vão dizer que constrangeu eles, por quê? Porque como nós entoamos aqui, ousado o amor de Deus, é impressionante o amor de Deus, não é? Mas mais impressionante é eu e você duvidar desse amor, porque em tudo Ele nos constrange, em cada detalhe, é muito fino, é uma linha muito tênue, muito simples, quando nós estamos com Deus e quando nós fracassamos, quando nós estamos no auge da nossa fé, e de repente vem alguma coisa, a gente já não quer mais buscar, a gente se entristece, a gente se enfraquece. Mas o amor constrangedor do Senhor não é um constrangedor da maneira negativa, não. O amor impressionante e constrangedor do Senhor é para que eu e você possamos ser fiéis a Ele, para que eu e você possamos acreditar que realmente Ele nos ama. E aquela mulher, ela tem aquele cuidado com Paulo e Silas. Só que naquele caminho que ele estava, eles vão chegar à casa da mulher, eles veem uma menina, uma profetisa, ao qual ela começa a profetizar que, olha, esses 2 homens, eles são homens de Deus. Ela falava o quê? Ela falava algo de bom. E eu penso que quem não tem um conhecimento, discernimento do Espírito, são levados por enganadores. E o que aconteceu? Paulo começa, ele fica, a palavra que usa aqui, é que Paulo, ele fica perturbado. Mesmo aquela mulher dizendo para todos ali, eles já estavam ali conversando com aquelas mulheres. Lídia, penso eu que mais alguém, foi batizada à casa dela, em alguns estudos que eu li. Mas aquela menina, ela começa a declarar que Paulo e Silas, eles eram homens de Deus. Mas aquela fala perturba Paulo. Por quê? Porque Paulo conhecia o Espírito Santo. Paulo tinha o Espírito Santo. Ele tinha o discernimento de não ser enganado. Paulo vai até ela, chega até ela, coloca a mão nela e diz para ela, expulsa o demônio dela. O demônio enganador, o espírito enganador. Quantos são hoje os crentes que estão sendo enganados por falsos profetas, por movimentos aonde não existe a presença de Deus? Paulo, ele se incomoda. Se incomoda por quê? Porque Paulo, ele não ouvia com os ouvidos naturais, irmãos. O que nos faz muitas vezes nos perder da presença de Deus são as palavras doces, não são as palavras duras. Porque quando a palavra dura vem do céu, ela nos conserta. Mas a palavra muito doce, quando ela é enganadora, ela vai nos fazer nos perder. Paulo, ele ouve, olha, ele é um povo de Deus. Imagina eu e você pregando o evangelho, falando de Deus. Me vem e me aparece um e começa a elogiar. Ô irmão, mas você, glória a Deus, você é usado, irmão, usado. E começa as profetadas, e começa. E a gente precisa ter um discernimento. E como vem esse discernimento da parte de Deus? Esse discernimento, ele só vai vir na medida em que eu e você começamos a meditar na palavra, a ter o Espírito Santo, para que nós não venhamos cair nessa cilada. Paulo, ele fica perturbado e ele vai e expulsa o demônio daquela menina. Mas é aqui que a gente entra no versículo onde eu disse. Vendo, no versículo 19, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida,
prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça. Por que levaram Paulo e Silas? Por que eles dois foram considerados perturbadores? Porque foi expulso um espírito enganador. E a partir do momento em que eu e você começamos a descobrir, Diego, coisas espirituais, muitos vão nos julgar. Muitos vão olhar para nós e vai falar assim: tá louca aquela irmã de gritar, de chorar, de ajoelhar, de orar em mistério na igreja? Deus me livre, o que é aquilo? Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e não me importa nem um pouco o que A e B vão falar. Eu espero ser transformada pelo poder do Espírito. Eu quero reconhecer, é o desejo do meu coração, de impor as mãos e demônios serem expulsos, de pessoas serem curadas, para que eu possa glorificar e exaltar o nome do meu Senhor. Paulo, quando ele expulsa aquele demônio, os senhores daquela menina, eles veem o lucro deles indo para o ralo. E eles ficam desesperados. E o que eles vão fazer? Eles precisam fazer algo para que expulse aquele povo dali. Porque era uma medida deles ganharem dinheiro. Porque a menina, ela tinha um espírito de enganador. O demônio já havia enganado muitas pessoas, pensam ali naquela região. Mas Paulo e Silas, eles são ali julgados por aqueles homens. A multidão não é a favor deles dois. A multidão vai ser a favor desses homens, aos quais rasgam as vestes de Paulo, açoitam eles dois, jogam eles dentro da prisão, amarram os pés e eles vão ficar presos. Eu não sei que luta que você pode estar passando, mas imagina você sendo açoitado, escalpelado, judiado. Imagina, irmão, naquele tempo as coisas não deviam ser brandas, não. O negócio devia ser feio. Açoite. Não é uma palminha, não. É açoite. E o cão, muitas vezes, Satanás, muitas vezes na nossa vida, ele quer nos açoitar. Ele quer nos impedir de fazer aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. E diante dele, muitas vezes, muitos que se dizem conhecedores da palavra, temem seja expulso em nome do Senhor Jesus. Mas essa autoridade, ela é conosco. Nós precisamos estar revestidos de poder, revestido pelo poder do alto. Paulo e Silas, quando eles são lançados na prisão, o que é que eles fazem? Eles não ficam tratando das feridas que eles têm. Não. Eles vão orar e cantar. Eles estavam com os pés presos, mas a boca não conseguiram calar de Paulo e Silas. Eles estavam presos fisicamente, mas a oração daqueles homens fez trazer o anjo do céu e fazer com que um grande terremoto viesse sobre aquela cadeia, e dali eles fossem libertos. E o Senhor, Ele vai dizer para mim e para você nessa noite: seja liberto daquilo que te aprisiona. Se são palavras, se liberta. Se são atitudes, se liberta. Se são vícios, se liberta. Tudo aquilo que não provém do céu, provém do inferno. Não existe meio termo na nossa vida, irmão. O Senhor, Ele não nos criou para ficar em cima do muro. Ou você bem serve a Deus, ou você bem serve a Satanás. Não dá para ficar no meio, com um pé com Deus e um pé com Satanás. Não dá. Não existe um meio termo. E quando eu e você tudo achamos, não tem nada a ver. As más conversações, sentar-se à mesa de escarnecedores, atitudes em que muitas vezes muitos de nós não vemos, mas os olhos daquele está sobre mim e sobre você, e nada passa escondido aos olhos dele. Ele ama nós, mas Ele não ama o nosso pecado. E a nossa salvação, ela é ganha dia a dia. Não achemos nós que uma vez que desceu as águas, aceitou Jesus, está salvo, irmão. Nós precisamos tomar posse da nossa salvação todos os dias. Nos santificar no santo dos santos.
Paulo e Silas, eles clamavam, eles oravam, irmão. Você imagina uma oração e um clamor, um louvor, aonde quebrou cadeia. O carcereiro que foi usado para ficar ali, para olhar para Paulo e Silas, para vigiar. O homem fica desesperado e ele tenta querer se matar, querido. Por quê? Quebrou tudo. Quis dizer o quê? Estão libertos, estão salvos. O Senhor vai dizer nessa noite, em nome de Jesus, não importa se tem 5, se tem 6, Ele derrama uma unção sobre nós, de libertação. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. A libertação, ela não depende do meu irmão do lado direito, do lado da esquerda. A libertação de Deus para a minha vida, ela depende unicamente de mim. Somente daquilo que eu recebo, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, daquilo que eu sou, daquilo que Deus me conhece. Paulo e Silas, eles estavam arrasados, queridos. Paulo e Silas, eles estavam dentro de uma prisão física. Eles estavam sangrando. Por isso que não existe nada na nossa vida que vai nos impedir de buscar o amor de Deus. Não pode haver nada entre mim e entre o meu Senhor. Não existe ninguém que possa impedir a minha adoração. Ah, mas o irmão não gosta de mim. Glória a Deus, aleluia, pela vida do irmão que não gosta, querido. Jesus, Ele não agradou todo mundo. Mas eu e você, às vezes, nos esforçamos incansavelmente para agradar homens e mulheres e deixamos de agradar a Deus, que tudo faz por mim e por você. Quantos eram mesmo que foram lançados na prisão? 2. E às vezes 1 ou 2 tem que ser sacrificado para que muitos possam ser salvos, porque as contas no reino de Deus, ela não bate. Ela não vai bater nunca. Porque nós precisamos entender que muitos vão ser os chamados e poucos vão ser os escolhidos. Ontem nós estávamos na Assembleia de Deus, lá de Três Lagoas, e foi falado o que me marcou sobre a fidelidade. Nós esperamos que os homens sejam fiéis. Nós esperamos que os homens nos dê honra. Nós ficamos esperando coisas. O Senhor vai dizendo, para de esperar e dá para mim. Para de esperar e dá para mim. Dá para mim a tua fidelidade, dá para mim a tua vida, dá para mim a tua honra. Porque eu te honrarei diante de todos os olhares, aleluia. É assim que nós precisamos pensar. É assim que o Senhor falava ao meu coração. Está amarrando seu pé, Tiago? Cante, filha, adore ao Senhor. Estão querendo amarrar a sua boca, Maria? Ora com teu pensamento. Estão querendo prender as suas mãos, Érica? Corra com os seus pés para o Senhor. Estão te ferindo, estão te humilhando, estão te maltratando. Honra ao Senhor, adore ao Senhor. O motivo de eu e você, muitas vezes, estarmos achando algo, não quer dizer que é. Amém? O achando não muda nada. O tal do achar, não tem que achar nada. Se nós temos que achar alguma coisa nessa vida, é achar que nós somos amados, queridos, escolhidos, determinados, declarados, elegidos pelo nosso Deus. E nós não precisamos que homem nem que mulher venha olhar para mim e falar para mim quem eu sou. Não, eu tenho que me afirmar na presença de Deus. E isso não me importa se eu estou numa cadeia, se eu estou presa, se eu estou amarrada, se eu estou açoitada. Não, querido, nós precisamos aprender. Largue tudo e corra para Deus em nome de Jesus. O que os nossos pés espirituais vão fazer, o que as nossas mãos espirituais vão fazer, o que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso pensamento, o nosso coração. Quando nós declaramos cura por uma pessoa, não é no natural que nós curamos. É pelo poder, pela graça, pela misericórdia do nosso Deus, porque nós só somos ferramentas usadas na mão dEle. Mais nada. E eu quero ser essa ferramenta, você quer? Eu quero demais ser essa ferramenta.
E é por isso que eu falo do amor de Deus com tanto entusiasmo, irmãos. Hoje à tarde, quando eu li essa palavra, eu declarava ela tão firme para mim. Eu ia falando para mim que eu me via, querido, diante de Deus. Eu me via dentro de um barco, eu me via descendo do barco, eu me via pregando para mulheres, para homens. Eu me via alguém atrás de mim querendo me caçar. Eu me via doendo, sentindo dor mesmo assim, sabe? E falando: Senhor, me ensina a te adorar mesmo nessas horas. Me ensina a olhar para o céu e declarar que o meu corpo físico não determina aonde o meu espírito vai chegar. Aleluia. A dor que eu sinto na minha alma, ela não determina quem eu sou. Os ruídos dos meus ouvidos, eles não determinam aquilo que eu vou pensar, não determinam os meus sonhos, não determina a minha fé, não determina aquilo que eu vou conseguir na presença de Deus. E eu vou te falar, e eu me achei dentro do meu quarto que parecia que eu estava pregando para 1000 pessoas. Sabe por quê? Porque é a minha alma que eu quero salvar. E através da minha vida eu peço ao Senhor que muitas almas, muitas vidas venham ouvir a voz de Deus dentro de prisões. Quantas são as pessoas que estão dentro de prisão do medo, da depressão? Vai pensando agora no seu pensamento. Se você tem alguém que está depressivo, que está aprisionado dentro de algo, irmão, em nome de Jesus, declara que essas algemas vão ser quebradas pelo poder do nome de Jesus. Se tem alguém que você conhece que está preso por algum sentimento, por alguma doença, por alguma enfermidade, se tem alguém que está sofrendo perseguição, se tem alguém que não consegue exalar mais o perfume de Cristo, em nome de Jesus, lembra dessa pessoa no seu pensamento e declara sobre ela uma cura, uma libertação. Declara, irmão, pelo poder que existe no nome de Jesus nessa noite, porque Ele quer fazer, Ele vai fazer. Aquele carcereiro, quando ele vê aqueles homens soltos, ele quer se matar. E ele vê a glória de Deus, ele sente que existe algo diferente ali. Naquele momento que ele sente que é diferente, Paulo fala: não corre não faz nada não, fica aqui. E olha o que ele vai dizer para Paulo, querido. Aleluia. Lá no versículo 27, diz assim: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Sabe, é assim que Deus está falando para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Aquele homem, tudo acontece, ele não vê, mas na hora que ele percebe, ele sabe que tem alguma coisa ali diferente, porque ele quer se matar. O medo, a primeira coisa que ele sentiu foi o medo. Mas Paulo estronda a voz, e o Senhor, Ele quer que eu e você estrondemos a nossa voz, falando para aqueles que estão perdidos: não faça nenhum mal, não faz não, fica aqui. E aquele homem reconhece e pergunta para ele: para ser salvo? Crê somente, tu e a tua casa será salva. Eu creio, queridos, eu creio que a minha vida, eu creio que a minha casa será salva.
Nós precisamos não desistir. Nós precisamos ter um foco na nossa vida, na presença de Deus. Nem tudo o que é bom, o que parece bom, é bom. Paulo ouviu aquela menina, mas existia um espírito enganador. Ele expulsa e liberta a menina. Eles vão para a prisão, mas salvou aquela menina. O carcereiro quis se matar, salva também. É assim que Deus nos quer. E nós precisamos aprender a levantar esse brado de aleluia, esse brado de vitória, esse brado de coragem, esse louvor, essa oração que é entoada no céu. Irmão, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para isso. Em nenhum momento a Bíblia diz nessa palavra que Paulo e Silas foram chamados enquanto estavam dormindo ou sem fazer nada. Não esperem ficar desocupados para fazer algo para Deus, porque Deus só chama quem está trabalhando. Deus só chama quem está ocupado. Deus só chama quem tem uma ocupação, quem tem coragem. Deus vai chamar, e que eu e você tenhamos os nossos ouvidos atentos a ouvir o Senhor. Ouvidos obedientes. Irmão, quando a gente fala ouvir, aquela Lídia, quando ele prega para aquelas mulheres, Lídia ali, ela ouve. Muitas vezes escutamos, mas não estamos ouvindo. E nos deixamos levar por sentimentos que não provêm do Senhor. E é preciso que eu e você tenha a coragem de servir a Deus com todo o nosso coração. E não importa as amarras, não importa as algemas. Nós precisamos adorar a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que você guarde essa palavra no seu coração. O carcereiro, Paulo e Silas orou, clamou, e a oração chegou no trono de Jeová. E ele manda o anjo. E rebenta tudo, irmão. Esse mesmo Deus que fez lá atrás é o mesmo Deus que dará ordens para que o inferno venha a ser demolido na nossa vida. Para que todo o poder das trevas ele venha a ser extirpado das nossas vidas. É através da nossa oração, é através do nosso clamor. Muitas vezes aquilo que nós oramos e buscamos, talvez os nossos olhos não vão ver, mas os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os filhos dos filhos dos meus filhos vão ver, porque eu creio na geração que virá após mim. Amém? E que você e eu possamos ser libertos verdadeiramente, e que possamos declarar, crer, para que não somente a nossa casa, mas que toda a nossa parentela venha a ser salva. Amém?